A paz do Senhor, meus amados ouvintes. Estou ao vivo agora no YouTube e o Senhor me colocou uma palavra ao meu coração. Que a graça e a paz do Senhor seja na vida de todos, que neste dia de hoje, que o Senhor venha derramar a bênção sobre a tua vida. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixa aí o seu like, toque no sino para todos, para que vocês possam receber todos os meus vídeos. Quem vos fala é o presbítero Ismael, e o Senhor me colocou uma palavra no meu coração, aleluia, nesse dia de hoje. Os 5 milagres na prisão, ou 5 milagres para quem tem uma vida de oração. Você que tem uma vida de oração, você tem uma vida de milagre. Você que tem uma vida de oração constante, você tem uma vida de milagre. Baseado no texto bíblico, a qual eu vou estar lendo, que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e no versículo 5, os 5 milagres na prisão, os 5 milagres para quem tem uma vida de oração. Vamos lá, você que entrou comigo, a paz do Senhor, que Deus te abençoe o teu dia, que Deus te abençoe nessa terça-feira, glorificado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Os 5 milagres na prisão. Compartilha essa live, anuncia essa live para mais pessoas. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quando você ouve a palavra do Senhor, você está ouvindo Deus falar, amém? Porque a revelação aonde Deus fala conosco é na sua palavra, amém? Então você que entrou agora, seja bem-vindo, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Os 5 milagres na prisão. Vamos lá, a Bíblia diz no versículo 5, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e no versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. No tempo de perseguição, no tempo a qual Herodes ele estendeu as mãos sobre a igreja. Herodes ele persegue a igreja de Cristo. Herodes está perseguindo a igreja, maltratando a igreja. É um período de perseguição, é um período de perseguição, a qual Herodes manda prender a Tiago, e prende também o seu companheiro Pedro. Ambos estavam na prisão, mas Herodes manda um dos seus algozes, seus soldados, matar Tiago. Tiago é morto por causa do Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia diz que Pedro estava na prisão. Pedro estava guardado numa prisão de segurança máxima, aonde tinha 16 soldados romanos que estavam guardando a prisão. Havia a primeira guarnição, e havia a segunda guarnição, aonde tinha 16 soldados, sendo que Pedro está dentro de uma prisão, e dentro dessa prisão, Pedro está algemado com 2 soldados romanos. 2 soldados estavam ligados com Pedro. Não tinha como Pedro fugir, não tinha como Pedro escapar daquela prisão, não tinha como Pedro fugir naquele momento, a qual aquelas celas
a qual ali aquela prisão era de segurança máxima. Não tinha como Pedro se escapar daquela prisão. Mas a Bíblia diz que a igreja do Senhor estava reunido na casa, no cenáculo, orando em propósito de oração. O milagre vai acontecer no momento que a igreja está orando. A Bíblia diz que a igreja ora pela vida de Pedro. A igreja está orando com o propósito que o Senhor viesse a livrar Pedro da prisão. A igreja está orando pela vida de Pedro e vai acontecer um milagre na oração. A igreja não vai ver, mas quando a igreja estava reunida em oração, o Senhor vai enviar uma ajuda. O primeiro milagre na prisão é que quando você ora, o Senhor envia uma ajuda. O Senhor envia o seu anjo. Está escrito em Salmos 91 e no versículo 11: porque o Senhor dará ordem aos teus anjos. Todas as vezes que nós oramos, o Senhor está enviando anjo. Toda vez que nós estamos orando, Deus está dando ordem aos teus anjos para nos guardar, para nos livrar dos nossos inimigos. Oh, glória! A Bíblia diz que quando a igreja está orando, estão reunidos orando pela vida de Pedro. O propósito da igreja é de oração. O propósito que a igreja está orando é para que o Senhor enviasse um anjo para livrar Pedro daquela prisão. A igreja não está vendo, mas enquanto eles estão orando, Deus está visitando a prisão aonde Pedro estava preso. A Bíblia nos diz que quando a igreja não está orando, quando a igreja está orando, o Senhor está enviando um anjo. O anjo vai resplandecer a prisão, o anjo vai tocar em Pedro, o anjo vai despertar Pedro. E a Bíblia diz que o primeiro milagre é para quem ora. Deus envia ajuda. Se você está orando, você não está vendo, mas Deus está enviando o anjo. Quando você está orando, Deus está enviando anjo. Você não está vendo, porque na oração é o mundo espiritual. Quando você ora, você não vê com os teus olhos físicos terrenos, mas quando você está orando, o céu está enviando anjo no mundo espiritual para te ajudar, para pelejar, para te livrar, para te guardar, para te proteger. Alamando como o primeiro milagre na prisão é: a igreja está orando, mas não está vendo, mas lá na prisão onde Pedro estava, o anjo do Senhor desceu naquela prisão. O anjo do Senhor vai tocar Pedro. O primeiro milagre é quando você ora, o céu envia o anjo. O segundo milagre vai acontecer que a Bíblia nos relata que Pedro estava ligado, algemado com 2 soldados romanos. 2 soldados romanos. Pedro estava ligado com 2 soldados que estavam presos a ele. A igreja não está vendo, mas quando a Bíblia nos relata que o segundo milagre aqui dentro dessa história é: a igreja não está vendo, mas as gemas estão caindo, é na oração. Eu vou repetir: quando você ora, as algemas estão caindo, aquilo que amarra a sua vida, aquilo que o diabo quer amarrar. Mas quando você ora, as algemas caem na tua vida. A Bíblia diz que o segundo milagre nesta prisão é: as algemas caíram, as algemas que prendiam Pedro. Quando você ora, as algemas do diabo não te prendem, as algemas que tentam te amarrar, mas as algemas caem. É quando você ora, é quando você ora que as algemas estão sendo caídas. A Bíblia diz que as algemas caem. A Bíblia diz que as algemas caem. O segundo milagre é: quando você ora, as algemas caem. Quando você ora, as algemas estão caindo na tua vida. O segredo para vencer é oração. O segredo para receber o milagre é ter uma vida constante de oração.
Quem tem uma vida de oração presencia milagres, milagres que você não está vendo, mas no mundo espiritual, quando você ora, Deus está agindo, Deus está trabalhando. O segundo milagre é que as algemas caem quando você ora. O terceiro milagre é que o anjo vai despertar Pedro, a algema cai, e Pedro pensa que não era uma visão, Pedro pensa que não era real o que estava acontecendo, que era uma visão, mas era real. O terceiro milagre é que Pedro vai passar a primeira, a segunda, a quarta. Havia 16 soldados. Quando você ora, Deus está confundindo os teus inimigos. Quando você ora, o Senhor confunde os teus inimigos contra a sua vida. Deus vai confundir os inimigos. É quando você ora. Quando você ora, o inimigo tenta contra a tua vida, mas Deus já te deu livramento. Deus já te livrou dos olhos do inimigo. O segredo é para vencer a orar. Quando você ora, o Senhor confunde os teus inimigos. A Bíblia diz que os soldados romanos não vai perceber a ausência de Pedro. Os soldados romanos adormeceram. Como pode um preso estar na prisão, cair algema e eles não acordar? Sabe que Deus está dizendo? Quando você ora, eu cego a visão do teu inimigo. Quando você ora, eu estou confundindo os teus inimigos que querem matar o que eu tenho na sua vida. Aleluia! Quando você ora, Deus confunde inimigo. Quando você ora, o Senhor te dá livramento. Pedro está sendo livre dentro daquela prisão. Pedro não vai morrer, Pedro não vai ser morto, mas a igreja está orando. Quando você ora, Deus dá livramento. Quando você ora, Herodes, o inimigo, está sendo confundido na sua vida. Quando você ora, Deus está confundindo os teus inimigos. A Bíblia diz que Pedro não pensa que não era real, mas o Senhor estava livrando Pedro. O Senhor estava visitando Pedro. Aquele anjo ali estava à frente de Pedro. Pedro está sendo liberto daquela prisão. Por que Pedro está sendo liberto? Porque a igreja estava orando, porque a igreja orou com fé, porque a igreja tinha propósito de oração. A igreja estava orando, mas não estava vendo. Mas lá o anjo do Senhor, o Senhor estava com Pedro naquela prisão. Pedro não vai ser morto, porque a igreja está orando. Pedro não é calabadarácia, quando você ora, Deus confunde. Quando você ora, Deus dá livramento. O diabo tenta matar a sua família, o diabo tenta contra a tua vida, os inimigos se levantam para impedir a obra que Deus tem na tua vida. Mas quando você ora, Deus está confundindo os teus inimigos. Você não está vendo na oração, mas quando você tem uma vida de oração, Deus está agindo. Deus está confundindo os teus inimigos que vêm contra a tua vida. Sabe o que está acontecendo? Era real. Deus estava livrando Pedro, mas por causa da oração da igreja. Toda vez que você está orando, Deus está te dando livramento. Toda vez que você está orando, Deus está confundindo os teus inimigos que se levanta contra o teu ministério, que se levanta contra a tua vida, que tenta impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Mas quando você ora, Deus opera. Quando você ora, Deus está operando ao teu favor. É na tua oração. Pedro está sendo liberto. Pedro está passando pela primeira guarnição, pela segunda guarnição. A Bíblia vai nos dizer que os soldados não percebem. Os soldados foram confundidos, porque quando você ora, Deus confunde os teus inimigos. Os teus inimigos não conseguem te ver. Quando você ora, Deus está confundindo os teus inimigos. Deus está agindo. Os teus inimigos estão sendo surpreendidos, porque quando você ora, Deus surpreende os teus inimigos. Quando você ora, os teus inimigos não estão te vendo, mas Deus está confundindo. Deus está agindo. É quando você tem uma vida de oração. Se você ora, inimigo está sendo confundido. O terceiro milagre na prisão o primeiro é que quando você ora, Deus envia ajuda, Deus envia anjo. O segundo milagre na prisão, quando você ora, é que as algemas caem da tua vida. Tudo que está te prendendo está caindo quando você ora. O terceiro milagre na prisão é o Senhor confunde os inimigos quando você ora. Quando você ora, os inimigos
estão sendo confundidos por Deus. Deus está confundindo os teus inimigos. A segunda guarnição, Pedro está passando pela primeira e segunda guarnição. Os soldados romanos não se despertaram. Os soldados romanos não perceberam nada do que estava acontecendo. Era o anjo que estava à frente de Pedro. Quando Deus está na tua frente, não tem inimigo, não tem diabo. Nada impede. Quando Deus está na tua frente, Deus te dá livramento. Deus confunde os teus inimigos, porque quem estava na frente de Pedro era o anjo do Senhor estava na frente de Pedro. Pedro está sendo liberto, Pedro está sendo livre, porque o anjo estava, Deus estava na frente de Pedro, porque aquele anjo era o próprio Deus. Herodes não vai te matar, o diabo não vai te matar. Quando você ora, os inimigos estão sendo confundidos na sua vida. Vão tentar, vão querer, mas não adianta, porque quando você ora, Deus trabalha ao teu favor, Deus age ao teu favor. Quando você está orando, Pedro está sendo livre. Os soldados romanos não estão vendo nada. Pedro também pensa que não era real, mas era o anjo, porque a igreja estava orando. Pedro está fugindo, Pedro está tendo livramento, porque Herodes queria matar ele. Herodes queria os religiosos, os judeus estavam aguardando o dia seguinte para que Pedro viesse a ser morto, mas não, ele é subia, mas está acontecendo livramento dentro da prisão. Está acontecendo, os inimigos não estavam vendo, os inimigos talvez estavam tudo dormindo, mas Deus estava agindo naquela prisão, libertando Pedro, dando livramento a Pedro, confundindo os inimigos. A Bíblia diz que havia uma porta de ferro. A porta de ferro simboliza o que está fechado. A porta de ferro que ela só se abre na nossa vida quando nós temos uma vida de oração. Se você tem uma vida de oração, a porta que está fechada de ferro, ela vai se abrir por si mesma. O quarto milagre na prisão é isso. A igreja não está vendo. Deus estava enviando o anjo. O anjo era real dentro daquela prisão. O segundo milagre na prisão, quando você ora, as algemas caem. O terceiro milagre na prisão, para quem ora, orar, Deus confunde os inimigos. O quarto milagre na prisão, para quem está orando, a igreja que ora. O quarto milagre é esse: Deus confunde os inimigos. Oh glória, alamando comanácia. O quarto milagre o primeiro milagre na prisão Deus está enviando anjo. Deus está enviando anjo na tua oração. O segundo milagre para você que ora as algemas estão caindo na tua vida, o que te prende está caindo na tua vida. O terceiro milagre para quem ora, você que ora e Deus está confundindo os teus inimigos. O quarto milagre na tua vida, dentro de uma prisão, para quem ora, eita glória, é que a porta de ferro, ela vai se abrir. A porta que está fechada, a porta que você não tem força. Tem coisas que só Deus pode agir, tem coisas na nossa vida que só Deus pode abrir as portas. A porta de ferro, ela vai se abrir, porque a presença daquele anjo, o Senhor, ele estava na vida de Pedro. A porta de ferro, ela vai se abrir. Aquela porta de ferro vai se abrir, porque a presença do Senhor vai abrir. A presença de Deus, ela abre as portas de ferro. Aquela porta de ferro, ela se abre por si mesmo. Ela vai se abrir diante dos olhos de Pedro. Sabe que Deus está dizendo para mim, está dizendo para você: a porta de ferro vai se abrir diante dos teus olhos, porque quem tem uma vida de oração, a porta de ferro se abre.
abre, a porta que está fechada, aquilo que é impossível, aquilo que está diante dos teus olhos, que está fechado, alabando como a naça, mas quem ora a porta de ferro se abre, quem ora a porta de ferro se abre, a porta de ferro está se abrindo diante dos olhos de Pedro. Pedro, quando vê aquela porta de ferro abrir, quando Pedro está para fora daquela prisão, Pedro, agora o anjo vai se ausentar. Aí Pedro entende que era real, o anjo livrou Pedro dentro da prisão, o anjo fez essa algema cair, porque a igreja estava orando, o anjo do Senhor confundiu os inimigos, porque Pedro estava sendo guardado na prisão, sendo liberto da prisão, porque a igreja estava orando. Oh, glória, a igreja do Senhor, quando ora, o diabo está perdendo. Quando a igreja do Senhor ora, Deus envia anjo. Quando a igreja do Senhor ora, as algemas estão caindo. Quando a igreja do Senhor ora, Deus confunde os inimigos. Quando a igreja do Senhor está orando, as prisões, as algemas, aqui a porta de ferro estará abrindo na tua vida, aquilo que estava fechado. Quando a igreja do Senhor ora, quando a igreja do Senhor ora, as portas se abrem. Quando a igreja do Senhor ora, não tem porta que fica fechada para aquele que está de joelho no chão orando. Quando a igreja do Senhor ora, não tem portas de ferro que não se abra diante da tua vida. Alabando como a nácia, não tem porta de ferro que quando a igreja do Senhor ora, as portas se abrem. É quando você ora. Quando você ora, as portas estão sendo abertas. Alabacandalaia, a igreja não estava vendo, porque quando você ora, você não está vendo anjo. Quando você ora, você não está vendo no mundo espiritual as algemas cair. Quando a igreja do Senhor está orando, a igreja não está vendo na oração, mas Deus está confundindo os inimigos. Quando a igreja do Senhor está orando, as portas que estavam fechadas estão se abrindo, porque quando a igreja ora, as portas se abrem diante da nossa vida. Alabando como a nossa. Eu quero lhe dizer o seguinte: quer viver milagre? Ora. Quer viver sobrenatural de Deus? Tem uma vida de oração. Quer viver milagres de Deus? Tem uma vida de oração. Quem tem vida de oração tem uma vida de milagre, a qual o Senhor opera na sua vida. A Bíblia diz que Pedro está para o lado de fora. Pedro agora desperta e diz: espera aí, era real o que estava acontecendo. O anjo do Senhor me livrou. Alabacandarácia, o anjo do Senhor me visitou. O anjo do Senhor me livrou das mãos de Herodes, das mãos dos religiosos. A Bíblia vai nos dizer que Pedro volta à realidade e ele entende que o Senhor havia lhe dado o livramento, porque a igreja estava orando pela vida de Pedro. Se você está orando pela vida de alguém que pode estar preso no pecado, algemado no pecado, preso pelos algozes da terra dos homens, mas quando você ora, quando você ora, Deus está libertando alguém que está em pecado. Tem pessoas que estão preso no pecado. A sua alma está aprisionada. Não está preso fisicamente numa cadeia a qual Pedro estava preso, mas está preso lá no pecado. A sua alma está algemada e o diabo confundindo você. Mas quando você ora por alguém, o Senhor está enviando anjo, livrando, pelejando. As algemas que estão prendendo a sua alma estão caindo, porque se tem alguém orando pela sua vida, ora por alguém. Se você está orando por alguém, o Senhor está agindo. Você não está vendo, talvez você queria ver, mas quando você ora, você não está vendo. Mas Deus está libertando alguém da tua família do pecado, alguém que está algemado no mundo das drogas, algemado na prostituição,
prostituição, mas quando você ora por alguém, o Senhor está fazendo as algemas do pecado, o que prende esta pessoa no pecado está caindo na vida desta pessoa. E quando você está orando, o diabo tenta matar alguém, matar como a minha vida estava no mundo, mas tinha uma igreja orando por mim. O Senhor estava enviando anjo para dar livramento. O Senhor estava o quê? Fazendo essa algema que me ligava sendo caído, porque quando você ora, tudo aquilo que está prendendo alguém no vício, nas drogas, na bebida, quando você ora está caindo. Quando você ora está caindo, aí o diabo vai usar alguém para dizer: vamos ter que matar, vamos matar essa pessoa, alabarachúria. Mas quando você está orando, o inimigo está sendo confundido. O inimigo fala: não vou matar ele hoje, hoje eu mato aquela pessoa, hoje eu mato aquele jovem nas drogas, hoje eu mato aquele jovem hoje. Sabe quando você ora por alguém da tua família? Sabe quando você ora por algum filho que está no mundo da perdição? Sabe quando você ora por alguém, você não está vendo, mas Deus está agindo? Não deixa de orar. Eu aprendi o seguinte: quando tem uma vida de oração perseverante, Deus está sempre dando livramento a alguém da tua família. Deus está guardando, porque eu tive uma mãe que orava por mim. Quantas das vezes o diabo queria tirar a minha vida quando eu estava no mundo da perdição, mas tinha uma igreja, tinha alguém de joelho orando por mim. Deus estava enviando anjo, as algemas que me prendiam, as algemas que me prendiam no pecado, nas drogas, na prostituição. Quando tem alguém orando, quando a igreja ora, como orou pela minha vida, eu creio no mundo espiritual que aquelas algemas estavam sendo quebradas. Aquele inimigo queria tirar a minha vida, aquelas pessoas usadas pelo diabo por várias vezes queria tirar a minha vida, mas quando tem alguém orando, o Senhor está enviando anjo dizendo: não, ele tem promessa. Ei, calabandorobará, sabia? Quando você ora, Deus dá escape. Quando você está orando, Deus está fechando sepultura na vida de um filho que pode estar nas drogas, na prostituição, ou uma filha que está nas drogas, está na prostituição. Mas quando você está orando, o Senhor está dando livramento a alguém agora. Quando você persevera em oração, você não está vendo, mas algemas estão caindo na vida de alguém, na vida de um filho. As algemas do pecado, as algemas que nos liga, que tenta nos prisionar. Mas quando você ora, as algemas caem na vida de alguém que está no mundo, que está nas drogas, que está na criminalidade. Não deixa de orar. Quer viver milagre? Tem uma vida de oração. Quer viver o sobrenatural de Deus e ver que é real o que vai acontecer? Então dobre o joelho e ora, porque não tem arma poderosa do que a oração. A Bíblia, a rainha da Inglaterra diz que ela tem medo quando a igreja se reúne de joelho, porque uma igreja quando está de joelho, ela diz que é mais poderoso do que todo o exército da Inglaterra. Então dobre o teu joelho, porque a oração ela é poderosa. A oração ela traz o sobrenatural. Na oração nós vivemos milagres a qual os nossos olhos não estamos vendo, mas quem tem uma vida de oração, anjo do Senhor está do teu lado, está te ajudando. Quem tem uma vida de oração, algemas caem na nossa vida. Quem tem uma vida de oração, Deus confunde os inimigos. Quem tem uma vida de oração, as portas que estão fechadas nas nossas vidas, o anjo, quando o Senhor está na nossa vida, quando nós estamos orando, a oração é tão poderosa que ela abre qualquer porta fechada. A oração da igreja é tão poderosa. Se a igreja usasse mais essa ferramenta, se a igreja orasse mais, a igreja ela tinha mais poder. Se a igreja do Senhor orasse mais, a igreja vivia mais milagres. Alabando cobanácia. Quando a igreja ora, a porta se abre. Quando a igreja do Senhor está orando, a oração ela é tão poderosa que ela abre qualquer porta de ferro que está fechada. A oração, quem ora tem uma vida de milagre. Quem ora tem uma vida de sobrenatural. A Bíblia diz que o quinto milagre, para me encerrar, é que a igreja estava reunida dentro da sua casa. Pedro, os demais apóstolos, discípulos,
estavam dentro daquela casa orando, estavam orando pela vida de Pedro, e vai acontecer que o milagre vai bater na porta, porque quem ora, o milagre bate na porta, o milagre não fica pro lado de fora. Eu vou repetir, quem ora, o milagre bate na porta para entrar. O teu milagre não vai ficar pro lado de fora, não, o teu milagre vai entrar por dentro, porque quem ora vive milagre por lado de dentro. Dentro da tua casa você verá esse milagre. Você que ora, dentro da tua casa, você que ora, você vai ver seu filho sendo liberto. Você que está dentro da tua casa orando, você vai ver o seu esposo sendo liberto. Se você está orando dentro da tua casa, persevera constantemente orar. Eu aprendo neste texto, eu aprendo nessa história que a igreja continua orando, e Pedro vai bater na porta, mas a igreja estava ainda permanecendo orando. Aí uma menina chamada Rod, que era empregada da casa, a Bíblia vai dizer que Pedro chama, Pedro está chamando, a menina Rod ouve a voz de Pedro, mas com alegria não abre. Ela vai dizer para aqueles que estavam reunidos orando: quem está lá fora? Eu ouvi a voz de Pedro. Aí a Bíblia vai nos dizer o seguinte: os que estavam orando pela vida de Pedro, os irmãos na fé que estavam reunidos orando, não acreditou na menina Rod. Dizia: não, você está fora de si, isso é a tua imaginação, quem está lá fora é um anjo. Eles acreditavam que era um anjo, porque os judeus acreditavam que todo judeu temente ao Senhor tinha um anjo do Senhor, e verdadeiramente quem teme ao Senhor tem um anjo ao seu lado. Aí a Bíblia diz que Pedro perseverou em bater na porta. Pedro está chamando, o milagre está batendo na tua porta e ele quer entrar, o milagre quer entrar, e muitas das vezes você não está tendo o discernimento para entender que o milagre já está na porta, o milagre já está batendo para entrar. Abre a porta e deixa o milagre entrar, abre a porta e ouça, porque quem está batendo na porta é teu milagre. Porque se você ora, o milagre não fica lá fora. Quem ora, quem ora, o milagre entra. Quem ora, o milagre não fica lá fora, não. Quem ora, o milagre está batendo na porta dizendo: eu quero entrar dentro da tua casa e salvar. Ei, mas talvez está dizendo assim: não, eu estou orando há tanto tempo, já não acredito mais. Eu estou orando porque aquela incredulidade entrou ali naquele momento, aquela dúvida entrou ali. A menina Rod está dizendo: não é Pedro, eu ouvi a voz de Pedro, eu conheço a voz de Pedro, é Pedro que está batendo lá fora na porta. E eles estão dizendo o seguinte: menina, não é Pedro coisa nenhuma, Pedro nesse momento pode estar morto. Não, mas Pedro estava batendo na porta, o milagre estava batendo na porta para entrar, e eles não abriram a porta imediatamente, mas Pedro perseverou em bater a porta. Talvez você está orando e o milagre está batendo na porta e você não quer abrir a porta para entrar. O milagre está batendo na porta: deixa eu entrar, deixa eu entrar dentro da tua casa, deixa eu salvar, deixa eu libertar, deixa eu transformar alguém. O milagre está batendo na porta e você não abre. Abre a porta do teu coração, deixa o milagre entrar. Jesus não quer ficar lá fora, Jesus quer entrar dentro do teu lar, Jesus quer entrar dentro e libertar alguém, Jesus quer salvar alguém. A Bíblia vai nos dizer que Pedro está perseverando, Pedro está chamando e a igreja não abre a porta. O segredo é ter discernimento de ouvir o milagre lá fora, o discernimento de ouvir que quem está lá fora batendo na porta é o milagre. O milagre só entra quando você abre a porta, o milagre só vai entrar na tua vida é quando você ter sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo: eu quero te dar sensibilidade para ouvir, porque quando eu estou fazendo milagre, não duvida. A Bíblia vai lhe dizer em Lucas capítulo 1, no versículo 37, porque para Deus nada é impossível, tudo é possível a quem crê. Nada para Deus é impossível. Quando Ele quer operar, Ele opera. Quando Deus quer fazer, nada impede o teu agir. O que estava acontecendo nesta história era real. Pedro está à porta batendo e clamando, dizendo: sou eu. Aí quando eles entendem que era Pedro,
eles abrem a porta, oh glória, a tua oração ela é ouvida, a tua oração está sendo ouvida. Permaneça orando, permaneça clamando, permaneça com propósito de oração, porque os 5 milagres que aconteceu na vida de Pedro, os 5 milagres na prisão que aconteceu com a igreja foi real, foi verdadeira. O primeiro milagre foi o anjo do Senhor. O segundo milagre na prisão, quem ora o segundo milagre para a igreja que ora as algemas caem na tua vida. O terceiro milagre na prisão, para quem a igreja que ora oh glória, é que Deus está confundindo os teus inimigos. O quarto milagre na prisão, para a igreja do Senhor que ora oh glória, é que a porta de ferro está se abrindo por si mesmo. E o último milagre o quinto milagre na prisão para a igreja que tem propósito de oração o milagre bate na porta, ele diz: eu entro. Porque quem ora vivencia milagre, quem ora vive milagre na sua vida, quem ora vê a sua família sendo liberta, quem ora vê o casamento sendo restaurado, quem tem uma vida de oração tem uma vida abençoada espiritual, quem tem uma vida de oração vence qualquer inimigo, vence qualquer diabo. O segredo é você orar, que quando você ora, nada para você. O segredo para você caminhar, o segredo para você vencer, o segredo para o diabo não conseguir nada contra a tua vida oração. Ora mais, porque quem ora, o Senhor dá livramento. Quem ora, o Senhor faz que as algemas caem. Quem ora, o Senhor confunde os inimigos. Para que queres nos destruir. Quem ora, o Senhor abre portas fechadas. Quem ora, não tem portas que não se abram diante de uma igreja que ora. A igreja somos nós. Então ore mais. Quer viver milagre na tua vida? Tem uma vida compromissada na oração, uma vida diariamente, uma vida de devoção na oração. Ore mais que você vai viver milagre. Os mesmos milagres que aconteceu aqui no Novo Testamento. Vai acontecer o Novo Testamento, é o tempo da graça. Aqui, esse milagre que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 12, é o mesmo milagre que o Senhor ainda opera no presente século, mas é para quem ora. Aqui é Novo Testamento, aqui é o tempo da graça, e nós estamos vivendo o quê? Não debaixo da maldição, mas debaixo da graça. Então ora, porque o mesmo Deus que operou aqui no passado, na vida de Pedro, na vida da igreja que estava orando, é o que Deus quer também fazer na tua vida. Mas é necessário orar mais, é necessário ter mais tempo com Deus e oração, porque a oração ela é poderosa. A oração ela é tão poderosa que ela derrota qualquer inimigo que se levanta. A oração ela é tão poderosa que ela nos faz nos livrar de todos os nossos inimigos. A oração ela é tão poderosa, quando você está dobrando o joelho orando, Deus estará agindo na tua vida, Deus estará agindo na tua família, Deus está fechando sepultura, Deus está dando escape, Deus está dando livramento. Então não deixa de orar, permaneça orando até que o milagre vai bater na porta, porque quem ora vive milagre. Quem ora, o milagre vai bater na porta. Você vai deixar o milagre entrar. O milagre vai entrar dentro da tua casa e vai salvar. O milagre vai entrar dentro da tua casa e a tua vida espiritual vai ser renovada. O milagre vai acontecer que alguém da tua família vai ser salvo, vai ser liberto, porque quando você ora, o milagre vai bater na porta. Permaneça orando, porque você vai vivenciar aqui como Pedro vivenciou, aqui como a igreja do Senhor vivenciou, a igreja que está nesse presente século. Quem ora vai vivenciar milagres na oração. Receba esta palavra, tome posse, escreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, compartilhe esta palavra, toque no sino para todos. Que Deus abençoe. Glória seja dado ao nome do Senhor.